vocês estão ouvindo. Fala, galera, estão ouvindo? Acho que você tem que... Acho. Ele fala que vai esperar uns 5 minutos lá para... A gente vai esperar uns 5 minutinhos. Tá vendo? Grande, falar para você assim, cara, ela vai dar certo, isso vem com o crescimento dele. A frente do óculos vai falar assim, galera, eu posso na minha vida e não é. Você vai ter o prazer na bosta. Você vai ter o prazer esse cara, eu tô também. Tô amarrado com isso ainda. Terceira só aquelas ação eu quero ser completamente fiz o muito bem. Vou ficar aqui para admitir que está sendo gravado. Isso record. Beleza. Pode começar? Pode. Beleza. Bom, boa noite, galera. Bem-vindos aí. Meetup 23, né? 23, deve ser 55. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Antônio. Eu estou trabalhando com segurança em cripto faz uns 4 anos, mais ou menos. Mais recentemente focado assim, na área de fuzzing, que é uma metodologia de testes e basicamente de tentar encontrar bugs em smart contracts. E faz uns 3 meses eu entrei na Monad Foundation, que é a foundation por trás da Blockchain Monad. A Monad é uma Alt Layer 1, né? Então, é EVM compatible, só que é focada em alto throughput. 10 mil transações por segundo, mas com 100% EVM compatible. Então, você pode usar Solidity e tudo mais. E aí, lá na Monad Foundation, tem um time de segurança onde eu trabalho na área de Protocol Security. Então, eu estou tentando proativamente evitar bugs na blockchain, né? Nos nós da blockchain, nos nós de execução e consenso. E também trabalhando junto com os projetos do ecossistema. Então, os times de DeFi que vão deployar na Monad, ajudando eles na parte de segurança também. Tipo, como ter contratos mais seguros, né? E também como eu posso fazer ferramentas que ajudam a todo mundo que está deployando na blockchain. Como conseguir escalar essa parte de segurança. Então, esse talk vai ser sobre, eu até coloquei aqui, né, como a gente tenta construir workflows genéricos o suficiente que eles não se perdem quando você tem um modelo novo. Então, existe acho que uma questão bem relevante, né, que é tipo assim, nossa, mas quando surge o modelo N, o modelo N+1, parece que, tipo assim, tudo aquilo que você fez para o modelo atual, você pode jogar fora e começar do zero, porque o próximo modelo, ele sempre é muito melhor do que o anterior. E
Então, é muito fácil aquilo que você está fazendo se tornar obsoleto, assim, com uma velocidade cada vez mais rápida. Mas tem algumas coisas que elas aparentemente não se tornam obsoletas tão rápido, que é o que eu queria focar hoje, né? Tipo, enfim, quais são as competências que você constrói para AI que elas se carregam mesmo quando o modelo avança, que eu acho que é a parte mais útil, né? Então, tipo, enfim, você não está jogando fora o seu trabalho. Deixa eu ver como. Beleza. Então, Vou compartilhar a tela. compartilhar a tela. Beleza. Esse meme, ótimo. Eu sou esse meme, que é tipo, o meme é os AI engineers, fala, o meme é tipo assim, não, você só tem um wrapper em cima do chat GPT. Não, não é um wrapper, é um harness. E aí, o que é um harness? O harness, eu estou usando a definição de um artigo que tem a referência aqui mais para frente, onde ele define como o conjunto de 5 verticais, e todas essas 5, elas podem mudar, e dependendo de como você muda essas 5 verticais, o output do seu modelo, ele é mais ou menos, enfim, tem maior ou menor sucesso na tarefa que você está tentando fazer, né? Então, tipo assim, obviamente, o mais importante de todos seria o agente que você está colocando, o Claude, o Codex, Kimi, né, sei lá, tipo, o Rio de Janeiro fez um recentemente. Enfim, qual agente você está usando. Aí tem ali também a topologia da sua arquitetura entre esses agentes. Então, por exemplo, quando você está simplesmente falando com Codex ou com Claude, a sua topologia é simplesmente um nó. Então, imagina que você tem um grafo onde cada agente é um nó, e as setas são a forma como esses agentes falam um com o outro, né? Tipo, então, enfim, você pode ter um grafo de um nó só, mas você pode ter também 2. Você tem, por exemplo, um agente que, por exemplo, desenvolve, você tem outro agente que revisa o pull request, por exemplo. Então, você tem 2 agentes. E você pode ter infinitos, tipo assim, muitos agentes. Essa seria a sua topologia. Aí você teria uma outra definição que é como você passa mensagem entre esses agentes. Então, o jeito mais fácil é, tipo, através de arquivos, né? Os agentes, eu acho que eles até têm essa tendência, sem que você instrua eles a fazer isso. Sempre, e também, acho que até como uma forma de bypassar ou de superar os limites de contexto e de memória, né? Eles têm uma tendência muito forte em escrever aquilo que eles estão fazendo em arquivos de texto, tipo Markdown, JSON. Então, por exemplo, imagina que você tem vários agentes e você manda mensagem de um para o outro através de JSON, através de Markdown files. Seria uma maneira de você passar a mensagem. Outra vertical seria as ferramentas que seu agente tem. Então, tipo, por padrão, os agentes, eles já vêm carregados de algumas ferramentas, né? Então, tipo assim, quando você está falando com o seu Claude, ele consegue ler arquivos, ele consegue escrever arquivos, ele consegue pesquisar dentro de um arquivo, ele consegue pesquisar na internet, tem algumas ferramentas. Mas você consegue dar ferramentas adicionais. E isso é uma coisa que, acho que assim, as pessoas fazem pouco porque as ferramentas padrão, elas já conseguem resolver tudo o que você precisa, praticamente. Mas entregar ferramentas adicionais para os agentes também ajuda muito a que a tarefa seja executada de forma mais precisa. Então, imagina, por exemplo, que você está fazendo sei lá, tipo, você precisa, vamos supor, classificar imagens, né? Tipo, essa imagem aqui, qual é a cor dessa imagem, sei lá. Você pode fazer uma ferramenta que é um script, e esse script, ele processa a imagem e ele entrega a cor. Então, quando você executa o seu agente e passa essa ferramenta para o agente ele vai executar essa tarefa de forma determinística. Então, isso faz com que o resultado da tarefa seja
primeiro, seja sempre o mesmo, né, o que é muito importante, dependendo do que você está fazendo, e também exige menos do agente em termos de contexto, ou seja, o agente se perde menos na tarefa que ele está tentando fazer quando ele tem uma ferramenta especializada. Então, isso seria aqui uma outra vertical que você está dando para o seu harness. E aí seria a última, que seria mais ou menos, tipo assim, como você está colocando isso tudo junto, né? Tipo, como você está coordenando os diferentes agentes na sua topologia, nas mensagens, quais ferramentas. Então, isso aqui é o seu harness. E aí, acho que a primeira parte interessante, né? Tipo assim, é você conseguir, acho que assim, identificar, primeiro, que quanto mais... Acho que assim, primeiro, o harness, ele, dependendo da tarefa que você vai executar, ele vai ser diferente. Então, tipo, eu preciso, do meu exemplo, né? Bugs em segurança. Eu quero achar bugs. Eu vou ter agentes específicos com um prompt que vão tentar achar bug. Eu vou tentar, às vezes, ter uma topologia que vai enumerar vários tipos de bug, depois rodar vários testes, enfim. Dependendo se você estiver fazendo um harness que vai estar classificando fraude, vai ser todos esses verticais vão ser diferentes. Então, entender como fazer o seu harness, né, como fazer essa orquestração, ela varia de acordo com o seu use case. E aí, bom, beleza, na prática, né? Esse aqui seria um exemplo de um harness que eu construí para achar bugs especificamente da Blockchain Monad. Esse aqui foi baseado em 2 artigos, 2 referências. Um que é focado... não mudei. Um que é focado em encontrar bugs, que seria esse Finder aqui, e outro que é esse Triager, que é focado em validar os bugs. E aí, basicamente, né, tipo assim, fazendo um paralelo com aquelas definições anteriores, né? Então, aqui eu tenho, em resumo, eu tenho 6 caixinhas, tipo, cada caixinha dessa é um agente, e a forma como a mensagem está sendo passada de um para o outro é através de um banco de dados. Então, nesse caso, eu escolhi não usar arquivos de texto, porque eu queria maior observabilidade, né? Tipo, é mais fácil você identificar se os seus arquivos, se as informações que estão sendo colocadas no banco de dados estão corretas. Além disso, o banco de dados também te permite ter informações estruturadas mais fáceis, né? Tipo, porque a validação já é feita no próprio momento da escrita do banco de dados. Mas, basicamente, então, eu tenho... As caixinhas são agentes, eu escrevo mensagens no banco de dados, então é tipo um Postgres. As tools, não tem nenhuma tool especializada, o que é um grande problema, porque isso faz com que os agentes percam muito tempo para executar tarefas bem simples. Então, tipo assim, por exemplo, um exemplo prático, né? Você precisa rodar um teste. Aí, o que o agente faz? Ele vai lá, ele lê o projeto, aí ele escreve o teste, aí ele roda o teste, aí ele vê o output do teste. Aí, tipo, isso são tokens e tokens e tokens, que simplesmente para rodar um teste ele gastou centenas de milhares de tokens. Se eu tivesse uma ferramenta específica para rodar testes, ele gastaria, tipo, 10 vezes menos tokens e economizaria tanto dinheiro, né, custo, quanto, que nem eu falei, deixaria a tarefa mais assertiva e também consumiria menos contexto do agente. Mas, enfim, essa versão inicial não tem nenhuma ferramenta especializada. E aí, qual que é o seu? Então, tem a questão da mensagem, as ferramentas, a topologia e quais são os agentes que estão sendo usados. No caso, eu estou usando tanto o Claude quanto o Codex. Todas essas etapas são executadas 2 vezes, né? Uma em cada modelo. E aí, no final, tem tipo um veredito determinístico que os 2 modelos concordam? Sim, então esse é o resultado final. O Claude concordou com o Codex. Se eles não concordam, aí é triagem manual. E acontecem muitos casos onde eles não concordam. Então, tipo, o esforço de triagem manual ele é bem alto nesse exemplo,
porque às vezes o Claude não concorda com o Codex. Então, tipo, isso também eu acho que é uma questão que, enfim, tem um espaço para melhoria grande de deixar a etapa de análise mais determinística, né, enfim, menos onerosa para o revisor final. E aí aqui eu coloquei, tipo, as duas referências, né, que deram esse sistema. Não sei se vocês viram, mas o Anthropic, assim que eles lançaram o anúncio sobre o Mythos, que é o modelo mais poderoso que eles construíram, eles fizeram um post explicando como que eles usaram Mythos para tentar identificar vulnerabilidades em alguns softwares open source, por exemplo, no Firefox, né, e outros softwares. E aí eles mostraram que o modelo deles era muito simples, tipo, basicamente, assim, é muito simples até de um lado negativo, tipo assim, na verdade, assim, a lógica deles de procurar bugs era muito simples, ou seja, tem muito espaço para melhorar, mas o modelo era tão bom que mesmo sendo simples, ele achava os bugs. E aí é mais ou menos isso. Então, tipo assim, ele ia no projeto, listava todos os arquivos, né? Via todos os arquivos, e para cada arquivo ele identificava, dá um score e o prompt, né? O prompt era assim: ranqueie esse arquivo de 1 a 5 sobre a probabilidade de encontrar bugs. Mais ou menos isso. Aí ele vai lá e dá, nota 1, nota 2, nota 3, nota 3. Aí, para cada uma dessas notas, você pode priorizar, né? Vou focar nos notas 5 primeiro. Aí, nessa etapa de hunting, ele tinha um outro prompt que basicamente falava: baseado nesse arquivo, encontre uma vulnerabilidade e classifique quão interessante ela é. Então, tipo assim, algo nada, tipo, científico, assim, né? Quão interessante é essa vulnerabilidade. E pronto. E aí depois ele, então, faça uma proof of concept para essa vulnerabilidade. E dessa forma, eles acharam centenas de bugs, tipo, na verdade, dezenas de milhares de bugs, que depois foram se afunilando, né, nos bugs relevantes mesmo, e foram algumas centenas de bugs relevantes. Porque, e aí isso é um dos problemas desse prompt muito simples, né, desse harness muito simples, que ao criar um prompt muito simples e com poucas validações, muitos bugs pouco relevantes são levantados. Então, na própria análise, né, que a Anthropic soltou depois desse post inicial, tipo assim, desses 10 mil bugs, na verdade, só 100 eram críticos, mas existiam 10 mil bugs, mas tem vários bugs que não são críticos. E isso, eu acho que, em parte, é explicado pelo prompt ser muito simples. Tipo assim, quão interessante é esse bug? Enfim, então, basicamente, esse é o artigo que gerou a origem desse Finder, que tenta achar bugs. Só que aí a gente tem um outro sistema que tenta validar o bug para eliminar falsos positivos e tipo assim, putz, eu não vou ler 10 mil bugs. Eu quero ler só os mais importantes. Então, existe aqui um outro paper também chamado TX-Ray. Na verdade, esse TX-Ray, o objetivo dele é fazer root cause analysis, então entender qual que é a causa raiz de um hack a partir de uma transaction hash na blockchain. Então, dado um link do Etherscan, por exemplo, né, sei lá, você identifica qual que é a vulnerabilidade que aconteceu no smart contract, faz uma proof of concept, faz uma POC em Foundry, e essa POC tem que ser genérica, então generalizável para que você possa, tipo, enfim, né, para que, assim, consiga demonstrar que qualquer pessoa poderia ter executado o mesmo hack, basicamente isso. Então, basicamente, eu peguei esse paper, era um dos primeiros na época que explicava como fazer essas orquestrações de agentes para detecção de vulnerabilidade. E aí, basicamente isso. Então, da mesma maneira, né, tem vários agentes, cada um é especializado em uma etapa, e
E essas etapas, elas são basicamente uma triagem, né? Então, a primeira etapa é, você falou que tem esse bug, né? Então, acho que a primeira parte importante é ver que os LLMs, acho que assim, pela própria arquitetura, né, onde cada mensagem, ela é reanalisada como fio da conversa por inteiro, se você começa a mensagem de uma forma muito assertiva falando que o bug existe, a tendência da conversa é continuar achando que aquele bug existe. Então, logo de começo, você já tem que, se você está querendo fazer uma triagem, você tem que ir do lado contrário e tentar refutar todas as hipóteses, né, todas as claims, todos os argumentos que estão sendo colocados pelo aquele report inicial. Então, basicamente, esse verifier, ele tenta, beleza, eu vou enumerar todas as hipóteses que estão sendo colocadas, eu vou, de forma independente, rodar os testes, que eu acho que, na verdade, acontece aqui. Eu vou rodar os testes de forma independente e eu vou criar testes adicionais seguindo uma lógica cada vez mais complexa, né? Então, tipo, eu vou começar fazendo teste unitário. O teste unitário realmente confirma o bug? Beleza. Eu vou para o próximo teste. O próximo teste seria um teste de integração, onde eu tenho 2 módulos, né? 2 bibliotecas, e eu vou ver se confirma que essa biblioteca realmente vai deixar o bug passar. Porque às vezes existe um cenário onde uma biblioteca tem um bug, a outra valida o bug. Então, na verdade, esse bug não tem como chegar em produção. Aí teria uma terceira etapa. Então, eu vou fazer uma POC end-to-end. Então, eu vou subir o sistema inteiro, fazer uma mensagem através do RPC, por exemplo, para tentar verificar o bug. E aí, por final, eu teria uma etapa de julgamento, assim, né? Que, tipo, dado todas essas evidências que eu tenho, qual que é falso positivo, é falso negativo, é falso positivo, ou é verdadeiro positivo? E se for verdadeiro positivo, qual que é a severidade desse bug, né? Um bug crítico, não é crítico, tal. E aí ele dá um report aqui no final. E, enfim, então, tipo, o que isso resultou, né? Resultou que o sistema ele foi muito bem sucedido, principalmente na parte de triagem. Então, esse aqui seria um exemplo da plataforma, né, onde o operador, né, que no caso sou eu, vê o sistema rodando. E aí aqui seriam as etapas, que é como se fosse um funil. Então, tipo assim, eu estou chegando bug em cima, validando eles, onde no final eu tenho muito menos bugs do que chegaram no início, porque no início eu tenho hipóteses que são muito pouco validadas, né? Porque se você lembrar bem, o Finder, que está tentando achar o bug, ele tá seguindo uma metodologia parecida com a do Mythos, onde ele lê o arquivo e fala, encontra um bug, qual que é a prova, tipo, quão interessante é esse bug? E assim, tão simples, né? E apesar de ser simples, ainda funciona. Isso é o mais incrível, né? E eu acho que, na verdade, isso liga muito naquela slide inicial, que é os agentes hoje, eles são muito inteligentes, né? São muito mais capazes do que há 6 meses atrás. E quanto mais inteligente o agente, eu acho que mais essa abstração, ela tá... a abstração, né, gente? Tipo assim, putz, o bug é interessante. De forma que a capacidade dele de encontrar o bug seja muito maior do que sei lá, no GPT-3, né? Tipo, o GPT-5, se você dá um prompt para ele muito simples, ele vai encontrar o bug, mas se você rodar no GPT-3, ele não vai encontrar o bug. Enfim, então, mas voltando aqui, né? Então, tipo, basicamente é um funil onde as estatísticas são mais ou menos que a cada 100 hipóteses que o Finder acha, o Triager confirma 10 delas. Então, é tipo como se fosse 10 para 1. Ou seja, tem muito mais hipótese que é falsa do que hipótese que é verdadeira. Só que mesmo assim, mesmo tendo 10 bugs,
muitos deles não são tão relevantes assim. Tipo, às vezes é um bug minor que não causa nenhum problema em produção, e a carga a carga humana, né, de review, ela é muito alta, porque os LLMs são cada vez mais incrivelmente bons em fazer um texto que te convence de qualquer coisa, tipo... então, assim, para você revisar em detalhe e ver que é verdade, que não é verdade, você gasta tipo, horas. Então, a gente também tenta reduzir muito a carga do ser humano que está revisando. Então, assim, na prática, existem 100 hipóteses, 10 são verdadeiramente bugs, mas só uma a gente manda para o time de desenvolvimento, porque todas as outras 9, elas são minor, né? Então, tipo, a gente prefere agregar. Então, em vez de mandar uma... Tipo, em vez de eu mandar 10 mensagens, eu mando uma mensagem só, tipo, tá aqui esses, sei lá, 10 bugs minor, para vocês olharem quando tiver tempo, mas eles não são tão relevantes assim. E aí, em termos de custo, né? Tipo, esse $100 seria esse número do meio, né? Então, tipo, assim, é praticamente linear o custo. Tipo, para cada, sei lá, um bug que eu reporto, é como se eu tivesse gastado $1.000 em crédito. E para cada 10 bugs válidos, é como se eu tivesse gastado $100 em crédito, né? Porque, enfim, eu estou multiplicando por 10 aqui, cada uma dessas etapas. E para cada um desses, é como se eu tivesse gastado $10 para cada hipótese. E isso sem nenhuma otimização, né? Tipo, daria para otimizar em cada um das 5 verticais. Eu posso otimizar escolhendo agentes mais baratos, posso otimizar fazendo uma topologia mais simples ou menos simples, eu posso otimizar colocando mais etapas determinísticas, que aí eu não vou gastar uma chamada de API para um modelo caro e tal. Mas, apesar de não ter nenhuma otimização, e, tipo assim, depende do use case, né? Mas $1.000 por bug é muito barato, porque para uma blockchain, né? Porque um bug crítico, depende da blockchain, mas, tipo, na média, é $1 milhão. Então, se eu gastei 1.000 para achar um de 1 milhão, foi 1.000 vezes de ROI, né? Tipo, mas, enfim, não que esse sistema tenha achado nenhum bug crítico, mas mesmo dependendo das outras severidades, em 100% dos casos, é um ROI positivo no sentido de, se algum white hat encontrar esse bug, né? Tipo, através do programa de bug bounty, você pagaria para ele o equivalente do bounty, não? Então, tipo assim, isso é interessante pensar que isso torna a racionalização sobre a detecção de vulnerabilidades muito mais financeira até, né? Tipo, porque você consegue precificar quais tipos de bug você está encontrando e quanto você está pagando para os white hats, de uma forma que antes era muito mais difícil, sem AI. Porque sem AI, o que você fazia era, você pagava um custo fixo por auditoria, né? Então, tipo, por exemplo, eu não sei valores exatos, né? Mas, tipo assim, sei lá, $100 mil. Não é um absurdo você pensar numa auditoria $100 mil. Você paga $100 mil, mas você não sabe quantos bugs você vai achar. Aqui eu tenho certeza que eu vou pagar $1.000 e vou achar um bug, né? Tipo, certeza estatisticamente. Outra coisa muito interessante é que, tipo, o custo de encontrar o bug, ele não é relacionado à severidade necessariamente, por causa eu acho que é muito por causa da questão probabilística ligada a esse sistema, né? Então, tipo assim, eu posso pagar $1.000 e economizar 100 mil, ou não, eu posso pagar $1.000 e achar um monte de bug inútil. Teve recentemente um bug do Zcash, não sei se vocês acompanharam, mas o Zcash, foi encontrado um bug crítico em um dos... Eu não sei em detalhes como funciona o Zcash, mas basicamente encontraram um bug crítico que permitia mintar infinitos tokens de Zcash de forma
praticamente 100% não rastreável, já que esse minting ele seria em uma pool encriptada. Enfim, eu posso estar falando algum detalhe não 100% tecnicamente correto, mas basicamente você mintava tokens de forma totalmente invisível. E aí isso fez o token cair incrivelmente. E o mais incrível dessa história é que esse bug foi encontrado com o Claude 4.8, com um prompt super simples. Enfim, como era um bug live, né? Tipo, a Zcash Foundation, enfim, comunicou esse bug para os usuários e tiveram que fazer, enfim, vai ter um upgrade, sei lá o quê. Mas, enfim, foi um bug muito impactante através de um prompt super simples feito por um auditor. Então, enfim, acho que o core aqui, né, o takeaway, é sobre como isso se torna uma questão mais financeira e mais precificável, né? Tipo, como você consegue precificar os bugs que você está encontrando. Ó, tem um comentário. Um comentário do Lohan, tá perguntando, tá comentando sobre que era um bug na própria blockchain, não no código. Pô, só vou repetir a pergunta. Outro exemplo parecido foi não, na verdade teve um comentário anterior. Semana passada eu estava debugando um bug e não tinha IA que ajudasse. O bug era no kernel do macOS, parecido com esse. Outro exemplo foi o reverse de uma transação que não deveria reverter, mas uma semana debugando descobriu que o bug era na própria blockchain, não no código. A maior parte do tempo gastou caçando era um bug de ferramenta de terceiros. Tem alguma ferramenta que ajude com isso? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei dizer explicitamente ou especificamente, mas eu acho que ajustando o seu harness, você consiga resultados melhores do que simplesmente simplesmente usando a CLI do Codex ou do Claude, ou perguntando diretamente para eles, porque isso também tem muitas pesquisas, e eu deixei a referência só no final, mas eu vou passar por isso, que mostram que quando você usa, mesmo usando modelos mais simples, você consegue resultados muito bons, às vezes até equivalentes ao modelo superior, se você tiver um harness ajustado. Então, nesse exemplo, né, tipo, muitas vezes você tem que instruir o seu modelo a ir um nível mais a fundo na camada de dependências. Por exemplo, verifique as minhas libraries se tem bugs na library. Aí, se não tem, tipo assim, em última instância, verifique o kernel, se não tem um bug nesse kernel. Só que é complicado porque cada camada mais a funda que você vai entrando, você está gastando mais, né? Tipo, nos seus tokens do seu agente para poder investigar cada vez mais a fundo. Isso também é uma dúvida muito grande na parte, inclusive, desse sistema que chama Bug Finder, de encontrar bugs na Monad. Quando eu comecei, eu simplesmente apontei o modelo para os bugs nos módulos core que eram desenvolvidos pelos desenvolvedores, né? Só que aí chegou um bug no Bug Bounty e esse bug já foi corrigido, que era um bug numa biblioteca. Ou seja, tipo assim, o meu sistema deixou esse bug passar porque eu não estava escaneando as bibliotecas. Mas alguém, sei lá, um white hat, escaneou e achou o bug. Então, isso acontece. Beleza. Aí, outro sistema aqui também, esse aqui é o mais alfa, porque isso aqui ainda não é público, vai ter um outro blog post sobre esse, que é relacionado a fuzzing. Eu não mudei ainda. Que é relacionado a fuzzing para Solidity. Então, essa aqui é uma ferramenta que chama UltraFuzz. Não sei se vocês já usaram o Claude, tem um bagulho que chama UltraCode. Eu copiei a nomenclatura.
que ele cria um workflow para fuzz testes em Solidity. E aí essa ferramenta mais recente, né? Isso aqui foi criado a partir de um suporte que a gente deu para um time que iria deployar na Monad. Então, tinha um time que ia deployar seus contratos na Monad, eles não tinham nada de fuzzing, e aí eu falei, nossa, putz, os contratos deles tinham muita otimização. Opa. Enfim, os contratos deles tinham muita otimização, muito assembly, e eu falei, nossa, isso é o use case perfeito para vocês fazerem fuzzing, e eles não sabiam como fazer, não tinham tempo suficiente, e aí essa ferramenta começou através de um esforço de guiar o AI para construir os testes, né? Então, tipo, basicamente eu falei, crie, sei lá, bom, em primeiro lugar, né, eles usavam Hard Hat, então vamos fazer Foundry. Crie Foundry testes do zero. Identifique quais são os atores do sistema, identifique quais são os workflows do sistema, identifique quais são as propriedades do sistema. Enfim, então, basicamente, eu fui ao longo de uma semana, mais ou menos, criando todo esse workflow para, eventualmente, ter fuzzing e também ter invariant tests, então, tipo, stateful fuzzing, para conseguir testar o projeto deles do início ao fim. E beleza. E aí, no final disso, eu percebi que isso dava para ser automatizado e que daria para construir um harness em cima de tudo isso que foi feito manualmente, né? Tipo, manualmente no sentido de eu escrevendo o prompt para o GPT, eu poderia criar uma ferramenta que faz esses prompts pré-organizados e a comunicação entre esses nós pré-organizados. Então, beleza. Então, disso tudo surgiu essa tool que chama UltraFuzz, que ainda não é open source, mas vai ser open source em breve, eventualmente em breve. Preciso só, enfim, dar uma polida no código. Mas, basicamente, cada uma dessas caixas é um agente. Então, tipo, tem um monte de agente. E eles, se você lembrar da definição lá do início, então, aqui tem tanto o Claude quanto o Codex, que são os modelos por trás. A forma que eles mandam mensagem de um para o outro é através de JSON e Markdown files, porque tudo isso roda na máquina do desenvolvedor. As tools, por enquanto, são todas as tools padrão que já vêm by default no Codex e no Claude. Mas eu também quero... Na verdade, tem algumas tools adicionais que é para visualização de coverage. Ou que é a medida de quanto do seu código está sendo testado através de stateful fuzzing, só que é uma medida de coverage modificada que ela desconsidera view functions, porque a gente está primariamente interessado nas funções que modificam o estado. Enfim, então, basicamente, tipo assim, é uma ferramenta que tem um workflow pré-definido, onde esse workflow pré-definido, ele foi o resultado do meu processo manual de implementar fuzzing para aquele time. E o legal é que, tipo, isso tudo é extensível. Então, toda essa, o que chamam de topologia, ou seja, esse grafo, os nós desse grafo, eles são documentados em um arquivo de configuração, tipo um YAML file, que você escreve qual nó depende de qual nó, e aí os prompts todos são Markdown files, então é muito fácil você estender, né? Então, tipo, eu quero colocar um nó a mais. Você coloca o Markdown file, ou você usa a UI também, então, tipo, ele é tanto agent-friendly quanto human-friendly. E aí você consegue também paralelizar as etapas que são independentes umas das outras para que seja mais rápido. E aí o legal também é que, tipo, bom, então alguns resultados, né? Tudo, assim, foram várias iterações e melhorias de um lado para o outro, até que no final do tudo, o report que foi feito gerou, tipo, quase 27 bugs nesse projeto, onde foi
o dobro de todos os outros benchmarks que a gente tinha feito no mesmo projeto, que foram outras ferramentas também de AI, né? Tipo, de auditoria de AI. Aí demora para rodar toda essa arquitetura, demora umas 4 a 6 horas, depende de como você configura, porque alguns dos parâmetros podem ser configurados. Então, tipo, eu quero gerar mais testes, né? Tipo, enfim, você configura alguns parâmetros. E aí custa mais ou menos uns $200. Que, tipo, enfim, depende de com que você está comparando, mas se você estiver comparando com o tempo do ser humano, é ridiculamente barato. Tipo, para você fazer esse tipo de esforço pré-AI, é facilmente uns $50 mil. Tipo, porque leva-se semanas para desenvolver tudo isso. Então, óbvio, né? Tipo, provavelmente não está tão bem feito quanto se alguém parar e gastar tempo e pensar e melhorar e tudo mais, mas o esforço do desenvolvedor é muito menor. O desenvolvedor, ele aperta um botão, é tipo uma CLI em Rust, ele aperta o botão e recebe o report, depois de 4 horas. E se ele tem a subscription do Codex, né, sei lá, do Claude de $200, ele gasta a própria subscription dele, e aí, beleza, semana que vem ele pode continuar usando de novo. Então, é uma ferramenta muito poderosa nessa questão de democratização, né, de fuzzing, que eu acho que é o principal benefício. Tipo, se você pensar no funil de projetos cripto que estão... quais investimentos em segurança que eles fazem, né? Muitas vezes o investimento... Assim, muitos projetos nem auditam o seu código, mas quando o projeto tem mais financiamento, eles fazem uma auditoria. Aí, dos que fazem auditoria, os que fazem fuzzing é menos ainda. Talvez, tipo, sei lá, não sei, 1/5, não sei, 1/10. Aí, dos que fazem fuzzing, talvez mais 1/10 desses fazem formal verification. Então, tipo, existe um funil de investimento em segurança onde esse tipo de ferramenta consegue, assim, de certa forma, democratizar, né, e trazer para mais projetos um baseline. E também, acho que outra parte muito interessante é que, assim, isso começa com fuzzing porque assim, tipo, a geração de valor é muito rápida. Você consegue ali ter o seu report em uma semana. Tipo, enfim, manualmente o report ele veio em uma semana, mas agora qualquer desenvolvedor consegue ter o report em algumas horas. Só que, eventualmente, isso também pode se estender para formal verification. Então, através dos testes que foram gerados, você consegue tanto transcrever eles para alguma linguagem de verificação formal, tipo, por exemplo, usando Certor, no caso de Solidity, né? Ou, enfim, sei lá, K, Control, tem várias. E também reutilizar algumas etapas desse workflow, porque aqui não dá para ver, mas tá escrito mais ou menos aqui. Mas, basicamente, tipo, essas primeiras caixas, eles criam os testes, eles configuram o Foundry, né, para poder executar fuzz testes no projeto. Aí, em paralelo, também fazem, tipo, uma recon do projeto, né, identificam quais são os atores, lê o white paper, lê o readme, identifica o projeto, gera vários arquivos de suporte. Depois, essa etapa amarela aqui seria as etapas de enumeração das propriedades do sistema, onde você tenta identificar, tipo assim, por exemplo, né, no caso de RC20, quais são as propriedades que sempre são verdade no RC20? A soma da balance de todos os usuários é igual ao total supply, né? Enfim, seria um invariante. Toda vez que você deposita na Vault, os seus shares aumenta, seria uma propriedade de Vault. Enfim, você vai fazendo as propriedades. E aí o legal também é que, tipo, você consegue também paralelizar o que eu chamei de estratégias, que são maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. Então, tipo assim, cada uma dessas taxas é uma estratégia diferente de enumeração de propriedade. Algumas delas vêm da própria Certora, que é uma empresa de formal verification.
Outra vem da Runtime Verification, que é uma outra empresa que também trabalha muito com Formal Verification. Aí tem uma que é da Tree of Bits, que é uma auditoria, etc, etc, etc. Então, basicamente, eu juntei 6 repositórios open source, cada um deles que está trabalhando com enumeração de propriedades. Aí tem aqui uma etapa de deduplicação. Então, tipo assim, imagina que cada um deles vai lá e enumera usando diferentes estratégias, né? Tipo, a Certor tem um jeito, aí o Runtime Verification tem outro jeito, sei lá. Você poderia adicionar a sua própria maneira aqui, inclusive tem uma dessas maneiras, que é a maneira do Antônio. Aí você vai lá, você bota várias maneiras, depois você deduplica aqui, e isso tudo é o que tipo, alimenta a sua geração de testes. Então, cada uma dessas caixas consegue ler o output das caixas anteriores. Então, esses agentes aqui, né? Então, tipo assim, teria um agente aqui que seria, por exemplo, esse agente aqui, que é stateful fuzzing, né? Ele tenta executar transações mantendo o estado para quebrar alguma das propriedades. E quais são as propriedades? As propriedades que o Certor enumerou, Runtime Verification enumerou, Tree of Bits enumerou, tipo, sei lá quem enumerou. E aí foram deduplicados. Aí tem uma outra caixa aqui, essa caixa que é interessante, que é uma das mais complexas, que é Differential Fuzzing. Que é tipo, se você tem uma implementação otimizada e uma não otimizada, ela sempre tem que ser igual, né? Tipo, o resultado das operações. E aí essa aqui é complicada porque essa aqui tenta recriar uma implementação alternativa baseada nas especificações. E isso é muito interessante, que é com AI você consegue, tipo assim, o custo de desenvolvimento, ele é muito baixo. Então você pode fazer coisas que você nunca faria sem AI. Então, tipo assim, imagine o seguinte, você está fazendo um projeto de DeFi, aí eu falo assim, eu vou fazer tudo do zero, porque é muito barato fazer do zero. Aí você faz tudo do zero, aí depois você compara os dois. E várias vezes você acha bug, porque você vai comparar e não vai dar igual. Porque quando você está refazendo do zero, a sua implementação pode ser diferente, ela vai ser minimamente diferente. E isso acontece, né? Então, tipo assim, existem casos... Então, você vai lá, você faz tudo do zero, lendo o white paper, lendo as specs. Seria assim, a analogia seria tipo, você que nem no Ethereum você tem vários clientes, às vezes tem um cliente que faz a coisa de um jeito, tem um cliente que faz a coisa do outro jeito, e isso é um problema. Então, nesse caso, é isso aqui que essa estratégia está fazendo. Então, tipo assim, no final do dia tem 20 estratégias, isso tudo aqui gera vários bugs, aí tem uma etapa de deduplicação de bug, tem uma etapa blá, 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 tem uma etapa de geração de report. E aí isso gera o report. Próxima. E aí, beleza, aí tipo, cada uma dessas iterações aqui foi melhorias incrementais na tool. Essa iteração 0 foi a minha execução manual, né? Então, tipo assim, eu fui lá e eu falei, codex, faça não sei o que, tal. Aí eu achei 11 bugs. Aí eu falei, vou fazer uma CLI. Aí ela não foi muito boa, tipo assim, na verdade ela achou só 2 bugs. Aí eu falei, nossa, deu tudo errado. Só que os bugs eram diferentes das que eu tinha achado. Então, na verdade, tipo assim, pô, ótimo. Aí, o que eu fiz da 2 para 3? Da 1 para 2? Eu perguntei pro agente como, tipo assim, baseado nesses logs, baseado nas issues que eu deveria ter encontrado, quais estratégias estão faltando? Porque, inicialmente, eu tinha criado só 5 estratégias, baseado no que eu pensei com a minha cabeça, né? Aí ele falou, não, você pode criar mais tais estratégias. Aí pulou absurdamente, tipo, de 2 para 17. Enfim, únicos, né? E aí a contagem total foi 24. Aí eu fiz a mesma coisa, né? Então, tipo, baseado nos bugs, quais estratégias eu posso aumentar, quais podem ser generalizadas. Foi para 27. E, tipo assim, eu nem sei se pararia em 27, porque eu não tenho eu não sei quais são todos os bugs possíveis. Pode ser que na iteração 4 eu acharia mais bug ainda. Mas, enfim, parou por aqui. Enfim, então tipo assim, eu acho que esse também é um takeaway muito interessante, que é essa ideia meio quase do robô que melhora sozinho, né? Tipo, você pode perguntar para o robô como que ele pode melhorar, e aí o robô edita o código dele mesmo, porque é ele quem está programando, aí ele testa e no final ele realmente melhorou. Então foi isso que aconteceu aqui, mais ou menos, né? Porque no caso, eu quem estou gerando os prompts de melhoria, mas a próxima iteração
que eu quero desenvolver é um ciclo onde a melhoria, o output, ele gera o input, né? Tipo, então, o output do modelo analisa todos os logs e a execução, identifica potenciais de melhoria, lança experimentos. Então, tipo assim, você pode, por exemplo, lançar 5 agentes, onde um agente é o Claude, sei lá o quê, um agente Codex, o Kimi, não sei quem, gera 5 experimentos, olha os resultados, todos em paralelo, todos de forma independentes, e aí você olha qual foram os melhores e você faz isso, tipo, basicamente com um limite que você define, né? Eu quero fazer isso, sei lá, 5 vezes, 10 vezes, ou então durante 24 horas, ou então, eu quero gastar no máximo, sei lá, $500 com esse ciclo de melhoria, enfim. Então, eu acho que, assim, qual que é o next step principal? É ter esse ciclo de melhoria que ele é automatizado, e os benchmarks, eles também são... como é que fala, né? Tipo, automatizados e também autorreferenciáveis. Tipo, você termina um loop, já dá o output para o próximo loop, já faz em paralelo e já consolida. Aí, beleza, mais benchmarks. Esse aqui foi da ferramenta de fuzzing contra outras ferramentas de AI, né? Tipo, enfim, esse projeto ainda não teve nenhuma auditoria humana, mas basicamente, enfim, achou mais bugs que os outros e também com maior precisão, porque a etapa, que nem eu falei, a etapa de triagem, você também consegue, tipo, criar agentes paralelizados no seu harness. Então, na etapa de triagem, eu gero 5 juízes, né? E eu só classifico o bug como válido se 4 desses 5 concordam. Isso faz com que a precisão seja altíssima. Porque cada um desses juízes, desses agentes, está sendo instanciado com um contexto diferente, o que faz com que eles tenham muito pouco enviesamento versus se você estiver rodando num prompt só. Interessante que uma delas não achou nenhum bug. E aí, beleza. Aí, tipo, esse aqui também é uma coisa... Aí, agora, beleza, falando de outro tema que... Esse eu também acho muito interessante, não tem a ver exatamente com as ferramentas de segurança, mas eu acho que é mais com o que eu enxergo como novo modelo de desenvolvimento de software. Não sei se de todo tipo de software, mas eu acho que mais software relacionado à pesquisa, né? Que é tipo... uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente, que é o gap entre a pesquisa de alta ponta e a materialização dessa pesquisa tem diminuído muito com AI. Tipo, você consegue literalmente pegar qualquer paper e fazer esse paper. Sendo que, tipo assim, sei lá, um ano atrás, para você entender o que o paper está falando, você precisava ser um especialista naquele domínio. Assim, não era realista você... vou ler qualquer paper aqui e sair implementando. Porque muitas vezes, na verdade, os pesquisadores, eles nem explicam direito como eles fizeram aquele sistema, ou as explicações são vagas, ou às vezes, mesmo quando tem pseudocódigo, na maioria dos papers, o pseudocódigo tem bugs, tipo, em vários casos, tem vários papers que mostram que o paper anterior teve bug, enfim. Hoje não, hoje você consegue falar, Codex, faça esse paper. Então, uma coisa que eu tenho feito cada vez mais é ler papers, porque os papers, eles te entregam de mão beijada a melhor coisa possível sobre aquele assunto. Então, tipo assim, por que eu vou, tipo assim, reinventar a roda, sendo que eu posso pegar a melhor roda possível? Tipo, eu vou pegar a roda da Ferrari, né, sei lá. Então, tipo assim, aqui foram alguns dos papers que inspiraram vários desses modelos. Então, tipo, desses sistemas, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um super ótimo paper de alta qualidade sobre multi-agent harness, onde ele explica como... Então esse foi esse pesquisador, ele... Foi o que fez aquela definição do meme lá do início, né? Que é tipo assim, essa categorização foi daquele paper. Então, o que ele mostrou é que em todos os outros papers que eles analisaram, a maioria dos harness, né, deixa a topologia fixa.
Foi o principal insight dele, sendo que a topologia ela também deveria ser modificável. Então, imagina que no meu sistema desse aqui, de fuzzing, né, onde dinamicamente eu estou colocando novos nós, novas caixinhas, e eu estou colocando novas setas, que são as dependências dessas caixinhas, e eu também poderia dinamicamente identificar novas ferramentas que podem beneficiar esses agentes através dos logs e, tipo, fazer um negócio que literalmente melhora sozinho, porque você tem um orquestrador que identifica todas as falhas e todos os gaps nos agentes de baixo, né? E você vai melhorando constantemente. E foi exatamente o que esse cara fez. Tipo, esse cara não, né? Esse time é um time bem grande, que eles foram procurar vulnerabilidades no Google Chrome e acharam, tipo, dezenas de vulnerabilidades, várias críticas, ficaram em primeiro num benchmark lá, fazendo exatamente isso. Então, tipo, eles têm um sistema que faz orquestração, esse sistema identifica os logs dos agentes menores, e aí, por exemplo, a gente fala assim, sei lá, preciso, sei lá, tipo assim, preciso testar não sei o quê. Aí o orquestrador vai lá, lê o log e fala, talvez eu deveria criar um nó novo só de testes. Aí ele vai lá e ele cria, e na próxima rodada, ele vê se isso melhorou o output. E é assim que ele se desenvolve e que ele acha os bugs. Então, aqui tem um exemplo, tá meio pequeno, deixa eu ver se eu consigo ler. Mas basicamente, tipo assim, tinha duas caixinhas, aí vai lá o orquestrador, viu o log, falou, não, vou precisar de uma caixinha a mais. Botou uma caixinha a mais. Aí viu de novo o log, botou outra caixinha. Aí foi lá e achou o bug. Então, tipo, com essa ideia de o orquestrador tá identificando as falhas na sua topologia, nos seus agentes e nas suas tools, e às vezes nas mensagens, né? Tipo assim, essa questão de mensagem também é uma coisa muito chata. Tipo, às vezes você bota o output em Markdown, aí o agente gasta um tempão parseando o Markdown, sendo que se você fizesse o output em JSON, ele não teria esse problema. Enfim, também tem alguns detalhes relacionados às mensagens que você coloca. Então, esse é um paper, também tipo, state of the art de harness. E você pode literalmente fazer ele, só manda o codex lá, implementa isso aqui. Outro paper muito interessante sobre a parte mais de otimização de custo, que inclusive tem a ver com o que você estava falando. Tipo, o Karpathy, que é não sei como pronunciar o nome, mas é um dos co-founders da OpenAI, que agora foi para Anthropic, ele publicou faz alguns, sei lá, semanas, meses, um projeto que chama Auto Research, que é a ideia de você otimizar a sua skill. E como você otimiza? Basicamente, você tem um loop em Python lá que ele fez, que ele roda a skill, aí ele roda o agente e fala... E aí ele tem uma métrica, né? Então, tipo assim, sei lá, 15. Aí ele roda de novo, aí foi para 16. Na verdade, ele pergunta para o agente editar a skill. Aí foi para 16, aí ele salva. Aí, na próxima iteração, piorou, ele descarta. Então, é como se fosse um algoritmo de auto-otimização, onde quem está otimizando a skill, né, que é o próprio prompt, é um outro agente. Eu tentei rodar, não deu muito certo, porque por outros problemas que vão estar no blog post, mas basicamente tem esse paper aqui também, que é super recente, da Microsoft, onde eles fizeram um workflow para otimização de skill. E também, tipo, foi 100% em todos os benchmarks. Então, tipo assim, também, cara, se você quiser otimizar a sua skill, usa esse paper e você vai ter a melhor state of the art, igual a Microsoft está fazendo, literalmente, para otimizar a sua skill. E aí, quais são os insights desse paper, né? Tipo, o primeiro insight é que eles rodam essa skill em vários modelos diferentes para ver como essa skill quão ela é transferível de modelo para modelo. Então, por exemplo, você otimizou a skill no Claude. Será que se você rodar ela no GPT, vai ter um ganho de performance? A resposta é sim. Será que se você rodar no GPT... Aí você otimizou ela no 5.5. Se você rodar ela no 5.1, você vai ter um ganho de performance? A resposta é sim. E muitas vezes o ganho de performance ele é quase tão grande quanto
o modelo original, só que o custo ele é muito menor. Então, para empresas ou aplicações que estão focadas em otimização de custo, a receita do bolo é basicamente você otimiza a skill no modelo caro, que aí você vai lá, gasta sei lá quanto, uma vez, aí você usa a mesma skill no modelo barato, e o modelo barato vai performar muito melhor, entendeu? Vai performar muitas vezes melhor que o modelo caro sem skill. E aí tem aqui vários benchmarks deles fazendo isso. Não, assim, existem alguns tipos de problema onde o impacto é maior ou ele é menor. Mas para todos os tipos de problema, isso que eu falei é verdade, né? Então, tipo assim, tem, sei lá, tratamento de texto, tratamento de imagem, manipulação de Excel, código, sei lá o quê, né? Cada uma dessas colunas é um tipo diferente de benchmark. Esse aqui seria o GPT 5.5, esse aqui seria o 5.2, e aí, basicamente, se você faz essa otimização de skill, você sempre melhora, e se você pega o que foi otimizado para o 5.5, joga para o 5.2, você também sempre melhora, e a melhoria, ela é significativa, tipo, versus o baseline, que é não usar nenhuma skill, ou que é não usar a skill otimizada. Enfim, então, isso aqui também é um ótimo. Esses aqui são os mais antigos que eu coloquei, só porque inspiraram a versão inicial, mas... enfim, esse aqui é legal, mas o takeaway é muito simples. É que, basicamente, se você usa o modelo diferente, tem um impacto também diferente. Tipo, nesse caso, eles fizeram, sei lá, o Sonnet 4 contra o GPT-5 e o Thinking sempre é melhor. Tipo assim, parece óbvio, mas esse paper é bem antigo. Na época não era óbvio. E também não era óbvio quão grande a diferença é dependendo do modelo, né? No caso aqui, o GPT, ele tem um salto muito grande entre o thinking e o não thinking. Enfim. Então, acho que a minha dica assim, a facilidade de implementar a pesquisa de ponta tá muito mais alta do que antigamente. E aí é que eu coloquei uma parte de workflow aqui para irritar a galera que não programa ainda com AI, que é tipo, como que eu faço e como que eu vejo essa parte de desenvolvimento, né? Tipo, que na verdade, enfim, óbvio ou não óbvio, mas todos os exemplos anteriores foram feitos 100% com AI. Tipo, eu não escrevi uma linha de código. E aí, como que isso foi feito? Esse aqui foi o meu diagrama. Então, tipo assim, eu tenho uma ideia, eu quero fazer tal produto, tal coisa. Acho que a primeira coisa é, tipo assim, os modelos, eles ainda funcionam... Eu não sei se vai ser sempre assim, mas eu acho que vai, que é tipo, se você não sabe exatamente, precisamente o que você quer fazer, eles fazem uma coisa muito ruim. Ou seja, acho que a primeira etapa de todas é você ter uma especificação do seu produto muito clara, né? Você ter uma PRD, você ter um design document, alguma coisa que vai dizer exatamente o que você quer fazer. Porque se você não sabe exatamente o que você quer fazer, o modelo ele vai te entregar algo, mas não vai ser exatamente o que você imaginou que você queria. Porque porque às vezes o que o modelo vai fazer é aquilo que ele acha, né, tipo, entre aspas, o que é o certo, baseado em como foi treinado. E muitas vezes como foi treinado é o que está na internet. E você não necessariamente quer uma média do que está na internet, você quer algo específico para a sua aplicação. Então, primeira etapa, você, tipo, tem que ter certeza que a sua spec tá muito clara. E eu acho que um dos jeitos, lógico, né, brainstorm com seres humanos é muito eficiente até para clarificar a spec, mas também brainstormar com AI. Conversar de forma interativa com AI durante boa parte do tempo para clarificar a spec faz com que você tenha specs muito melhores. E disso se traduz em construir produtos com muito menos erros, né, idas e vindas, porque através da spec clara, o modelo faz a spec, você pode ter um outro modelo que verifica se o modelo fez a spec, né, que é tipo assim, imagina lá no seu workflow, lá atrás, tipo, só que imagina que em vez dessas caixinhas serem o fuzzing do não sei do que, não, isso aqui é o dev que faz a spec, aí você tem o dev que verifica se a spec tá não sei o que, aí você tem o dev que faz lá o que, aí você tem o cara que faz o code review, aí você tem outro que faz a review de segurança. Tipo, essa ideia
de pensar em workflows, né? Eu acho que ela se aplica também a desenvolvimento de software. Bom, mas eu acho que sem você saber exatamente o que você quer desenvolver, não funciona bem, porque... E acho também porque, tipo, cada vez que você vai para a próxima caixinha, o erro se acumula, né? Então, tipo, é como se fosse um telefone sem fio. Você começa falando uma coisa, aí o que o agente faz é uma coisa nada a ver. Então, você tem que ter muito claro o que você quer fazer. Então, enfim, tem um loop aqui. Aí, beleza. Eu não sei o que eu quero fazer. Tipo, eu quero fazer um sistema antifraude. Beleza. Vai pesquisar quais são os melhores papers do mundo sobre antifraude. Você pode literalmente fazer os melhores papers do mundo. Beleza. Aí, eu sei o que eu quero fazer. Eu vou fazer vou botar para o meu Dev AI fazer o que eu quero fazer. O pull request review, você também pode fazer para AI. Eu testei alguns já, eu testei o GitHub Copilot, eu achei que a qualidade do review deles era meio fraca. Por muitas vezes ele recomendava coisas que eram muito simples, e eu acho que isso deve ser relacionado ao custo, porque ele é bem mais barato que os outros, e talvez eles usem modelos mais simples, ou sei lá. Tem esse GrapTile, que eu já usei também. Eu achei bom, mas, tipo, sei lá, nada demais também. O que eu estou usando hoje muito é vários codecs. Então, tipo, você pode usar vários clods também, mas, tipo, basicamente eu peço para faça 5 revisões em série, onde cada uma deles começa com como é que fala? Um contexto novo, né? Ou você também pode fazer até que convirja, mas eu já tive mais experiências, tipo assim, onde ele fica num loop infinito fazendo micro-otimizações irrelevantes. Eu acho melhor botar não, faça um loop de 5 otimizações, 5 revisões e depois é isso. Beleza, aí você tem isso, tal. E aí, beleza, aí basicamente esse é o seu sistema. Então, tipo assim, você consegue sair da sua ideia para produção sem tocar no código, só que existe muita margem ainda para problemas de QA, né, de produção, onde aí você consegue também ter o loop autorreferencial de fixes, né, porque, tipo, se você consegue logar os problemas que você tem em algum banco de dados, sei lá o quê, você tem um AI que lê o seu banco de dados e entra na mesma caixinha. Então, tipo, isso eu fiz no caso do sistema de achar bugs na blockchain, tipo, eu tinha os bugs que eram enviados para um banco de dados, aí depois eu tinha um job que rodava diariamente, e diariamente ele me enviava pull requests. Nesse caso, eu não aprovava automaticamente, porque um problema também que eu acho que eventualmente vai ser, sei lá, pode talvez ser melhorado com prompts melhores, mas muitas vezes o AI, ele corrige bugs locais, sem pensar em como resolver o problema na raiz, né? Então, tipo assim, às vezes ele vai lá, ele corrige o bug, mas você tem certeza que esse bug vai voltar depois. Então, às vezes eu simplesmente descartava o PR. Tipo, não, péssima solução. Eu mandava ele fazer outra coisa de novo e tudo bem também, porque, tipo, o custo de desenvolvimento é baixo. Tipo, se você tem um AI que está fazendo para você vários PRs, você revisa o PR, você achou que não vale a pena, você fecha e faz de novo. Enfim, então esse é basicamente o meu workflow. E aí, tipo assim, o seu human in the loop, tem gente que gosta de revisar os PRs e tal, tipo, eu acho que depende da sua aplicação, né? Tipo, se a sua aplicação, ela é crítica, né? Tipo, tem ali, sei lá, tipo, enfim, valor monetário e tudo mais, mas eu acho que esse não é o caso de 90%, tipo, 90% do que a gente faz, talvez, não sei se 90, talvez mais que 50, com certeza, não são aplicações críticas. E eu acho que para essas, não é necessário revisar o código, pelo menos não é o que eu faço, porque se você orquestra bem a parte de revisão, a revisão do AI também vai ser boa. Então, tipo assim, então, beleza. Aí, bom, outra parte mais de ferramenta, né? Tipo, eu tava fazendo tudo isso até 2 semanas atrás com um monte de bash script, um monte de tmux, um monte de screen, assim, rodando tudo na mão. E aí eu resolvi usar ferramentas que foram criadas para isso. Tem a OpenAI lançou open source faz, sei lá, 1 mês. Esse Symfony aqui, que é um orquestrador que eles conectam com o Linear, que é uma ferramenta de gestão de tarefas, né? Tipo um Gira, sei lá, um Trello da vida. E tem outros conectores também, mas basicamente, tipo, é um Kanban
onde cada etapa do Kanban é um agente, e esse agente, você configura o prompt dele, você configura como que ele roda, e você deixa ele rodando na nuvem. Então, isso é legal também, porque, tipo, uma coisa que eu, assim, é uma micro-otimização que eu acho que, na verdade, ela é muito importante, que é, quando você está mandando o Claude, o Codex, fazer alguma coisa, você precisa ficar esperando ele codar. Então, tipo assim, e você também precisa ficar com o seu computador aberto, que é muito chato, às vezes ele demora, aí você perde a internet, você precisa, sei lá, entrar no Uber. Pô, se você roda tudo isso na nuvem, os seus agentes que estão codando, eles estão rodando de forma assíncrona e eles estão usando como banco de dados a sua ferramenta de gestão de tarefas. Então, tipo assim, hoje, como eu faço? Eu vou no Codex, então eu não crio essas tasks, né? Eu vou no Codex e falo, cria uma task para fazer tal coisa. Aí ele vai lá e ele cria uma task no Linear, imediatamente isso é executado por um agente que está rodando na máquina virtual, que pega essa task e faz o loop que eu pré-programei, que eu acho que é bom, né? Que é, por exemplo, que eu falei de N revisões de contextos independentes. Então, tipo, ele vai lá, ele pega uma task, e aí, tipo, na verdade, se a task ela não está bem especificada, né? Que é aquela questão, né? Tipo, ele vai fazer um negócio que eu não quero. Eu não deixo ela em to-do, eu deixo ela em backlog. Aí eu vou lá e manualmente falo, não, faça tal coisa. Ou então, às vezes, você não sabe exatamente o que você quer. Então, você precisa conversar com a AI para você saber o que você quer. Quando a task está bem escopo bem garantido, você move ela para to-do e automaticamente você sabe que ela vai ser mergeada na produção, né? Tipo, então ela vai passando de to-do, tal. E o legal também é que, tipo assim, é muito mais fácil você paralelizar o seu trabalho, porque antigamente, né, tipo, eu abri um monte de terminal e pá, tipo, assim, tipo, desse jeito você não precisa. Tudo aquilo que você coloca aqui automaticamente vai para frente. E aí, ó, lógico, né, pode ser que você tenha vários conflitos e tudo mais, mas, tipo, assim, acontece muito pouco de quem está fazendo o merge, que também é um agente, não fazer um merge bem feito, porque muitas vezes o merge, ele é uma união das duas tarefas, né? Tipo, dificilmente você tá, tipo assim, você não tá mandando ele adicionar um negócio e tirar um negócio na mesma iteração aqui, tipo, o que acontece geralmente é que você pede para ele fazer duas features, talvez essas duas features tocam no mesmo código, mas ele faz o merge sem problema, quase sempre. Então esse gráfico aqui vem de um post da OpenAI também, falando que, pô, antes desse sistema, eles usavam o Codex iterativo para todas as tarefas que eram de alta complexidade e alta complexidade e alta ambiguidade. Então, tipo, você ia lá, mandava o Codex fazer as coisas. Agora, eles só falam de forma iterativa com aquilo que é alta complexidade e alta ambiguidade. Né? Enfim, para coisas que não estão bem, com um escopo bem definido. Mas para tudo aquilo que o escopo é bem definido, você pode delegar para um agente assíncrono. Então, essa seria a minha dica, que é o último slide, na verdade. Aí na verdade, esse é o último slide. Então, tipo assim, acho que para concluir, né, tipo, falei de 3 coisas meio, assim, mais ou menos relacionadas, mas eu acho que o meu resumo é que, tipo, eu acho que trabalhar com workflows é meio você primeiro entender o workflow que você quer, construir ele com os seus agentes e depois usar os agentes para melhorar o próprio workflow, porque muitas vezes, assim, 100% das vezes, o workflow inicial, ele não é o melhor possível, né? Você ainda assim pode executar um loop de análise para expandir esse workflow. Então, da mesma forma que, tipo, sei lá, no caso de detecção de bugs na blockchain, eu comecei com as caixinhas rígidas e tudo mais. Para V2, o meu plano é jogar tudo fora, recomeçar do zero, com um workflow totalmente aberto, parecido com o paper lá que eu comentei, né? Então, tipo assim, eu vou literalmente pegar a arquitetura deles e só que generalizar, enfim, aplicar para o meu caso específico. Para essa história de fuzzing, a mesma coisa. Tipo, eu comecei com 5 estratégias de fuzzing. Não teve uma performance boa, o próprio agente
expandiu para 20, então agora são 20 estratégias. E eu acho que, tipo, sei lá, né, na V2 vai ter, sei lá, 50, 100, não sei, tipo, e aí o seu racional, assim, o seu gargalo fica muito mais em custo e em tempo, mas que também deveria estar tendo um impacto importante em quantos bugs você está encontrando, né? E aqui, tipo, enfim, e essa parte mais de desenvolvimento que eu acho que, enfim, acho que o meu takeaway é que vale repensar o fluxo de desenvolvimento para o máximo possível retirar tarefas manuais de pouco risco. Por exemplo, pedir para o agente fazer alguma coisa, né? E é isso aí. Comentários, dúvidas? Tem comentários. Tá no link. Vamos ver. Ó. Vamos ver, peraí. Ah, tem... Beleza, acho que começou ali com... O Lohan respondeu a minha ideia sobre tentar ele tinha, só para repetir a pergunta, ele tinha perguntado sobre tipo assim, como você pode ter os agentes que ajudam a descobrir bugs que não estão no seu código, né? Eu comentei que eu não sei, mas eu acho que uma maneira é com uma orquestração que ela vai um nível mais a fundo, né? Tipo, para você tentar ir nas bibliotecas que estão sendo usadas, em último caso até no sistema operacional e tal. Enfim, aí ele falou, acho impossível fazer um programa sem bug, as próprias core libraries, compiladores, têm bugs. Inclusive, teve recentemente o Banteg, que é um anon que posta muito sobre Viper, tem um post dele sobre bugs no compilador do Viper, bugs tipo, relacionados a não determinismo no compilador de Viper, então, nos próprios compiladores. Aí, beleza, o Papais falou, como o modelo não encoda os bugs como propriedades esperadas do sistema? Eu vou responder, depois eu vou ler as próximas mensagens. Isso, tipo assim, é uma coisa que eu ainda preciso fazer mais benchmarks, mas isso tudo tá pré-determinado no prompt. Então, o prompt é a única coisa que está tentando não enviesar o agente. Mas eu acho que daria para ser mais rigoroso, né? Então, por exemplo, né, o meu prompt, enfim, uma das caixinhas é a caixinha do Antônio. E a caixinha do Antônio, uma coisa que eu sempre falo não leia o código para gerar as propriedades do sistema, porque a implementação, ela escreve como o sistema está funcionando, não necessariamente como o sistema deveria funcionar. Então, tente identificar as propriedades do sistema através da documentação, através do white paper, através de referências tipo, teóricas, né, sobre a especificação do sistema. Mas nada garante que o Codex não vai lá e vai ler o código, porque às vezes os agentes fazem isso. Então, tipo, enfim, né? Tipo, mas enfim, é o prompt quem está determinando isso. Aí o Lohan falou, eu pessoalmente não acho que fuzz eficiente como teste ele prova a existência de bugs, mas não a ausência de bugs. Recentemente comecei a tentar uma abordagem diferente, tentando usar a ferramenta que comprova a ausência de bugs. Aí tem esse VST a Princeton. Cara, eu acho assim, eu sou super, super, super otimista com Formal Verification mais AI, principalmente, porque eu acho que a grande justificativa dos times de fugir de Formal Verification é o tempo necessário para implementar. E aí, assim, eu acho que o seu argumento de que isso não deveria ser uma justificativa válida é razoável, né? Tipo assim, pô, você deveria gastar esse tempo. Você está lidando com milhões de dólares e com dinheiro das outras pessoas e tal, e tal, e tal. E que, tipo, putz, a NASA botou foguete no espaço há, sei lá, 30 anos atrás, com muito menos recurso que a gente tem hoje. Tipo, recurso em termos de sei lá, tipo, recurso de desenvolvimento. Mas não é isso que os times fazem. Os times, eles vão lá e eles fazem o mínimo possível. Então, tipo, em termos de custo, eu acho que fuzzing tem um custo menor para implementar. E eu acho que
AI vai deixar esse custo muito parecido, de forma que formal verification seja, tipo, tão custoso quanto fuzzing, mas muito melhor. Então, eu acho que isso deve aumentar a adoção. E eu acho que deveria aumentar a adoção, né? Tipo assim, eu acho que a gente deveria encorajar mais a adoção, e principalmente a adoção através da geração automática desses harness e tudo mais. Inclusive, hoje na Block Threads, não sei se vocês acompanham essa newsletter, saiu uma ferramenta de alguém lá que fez um auto-Certora com AI. Eu não testei, não sei se funciona bem, mas eu acho que tipo, isso é o caminho. Tal. Aí o papai falou do intent e tudo mais. Beleza. Como não é bala de prata, em vários casos, pode ter um bug na verificação. Eu acho que a métrica antiga de tipo, joga tempo nisso, e se surgir muito pouco bug ou nenhum, você entende que ali está seguro, eu acho que ainda é válido. Eu acho que ela é uma métrica importante, mas eu acho que ela começa a ser cada vez mais questionada na medida que... Tipo assim, você tem vários contra-argumentos, né? Por exemplo, o hack do Balancer, que era um código de 5 anos que foi hackeado. Você tem casos de, sei lá, AI encontrando bug no kernel de sei lá do que tem 20 anos. Tipo, não sei, eu acho que ainda é um proxy de segurança muito forte, né? Tipo, quanto tempo foi investido em... Mas não sei, mas também não é uma bala de prata. Não só o tempo em produção, né? Mas acho que o tempo investido também. Cada etapa dessas eu acho que é importante. Sim. A auditoria, o fuzz e tudo. Eu acho que é perigoso achar que a verificação formal é uma bala de prata, sabe? Já vi gente fazendo isso. O cara fala, não, eu verifiquei isso aqui formalmente, então eu não preciso fazer mais nada. Provei que não tem bug, né? Sim. Mas você verificou formalmente a sua verificação formal? Sim. Porque Não, e o mais legal também, eu acompanho, entre aspas, muito a cena de AI para matemática, né? E como eles estão resolvendo os Erdős problems e tudo mais. Eu vi uma estatística muito legal, que é tipo assim, 99% das provas eram erradas. Tipo, assim, ou seja, o GPT realmente achou vários teoremas foram provados, mas muitas provas dessas estavam erradas, e eu acho que assim, um problema real que eu acho é que as pessoas que têm capacidade de achar o problema na prova continuam sendo as mesmas que são capazes de provar. Então, no momento onde você democratiza essas ferramentas, também tem o risco de passar um falso senso de segurança, onde quem tá rodando o auto, sei lá o quê, não sabe ver se tá certo ou se tá errado, entendeu? E aí, beleza, aí a pessoa vai achar que tá tudo certo, mas pode ser que haja um problema na prova que a pessoa não vai conseguir identificar. Eventualmente, será que alguém vai ser inteligente o suficiente para provar e para criticar o trabalho dos modelos, né? Daqui 10, 20 anos. Bom, é isso aí. Valeu, galera. Depois eu vou mandar os slides aí. Valeu. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Já uso. Cara, e, tipo, uma pessoa que é analfabeta, falar assim, não, GPT, me escreve um poema, e aí ele manda outro GPT e fala assim, ó, certifique-se que esse poema tá com as rimas todas certas. É assim. Mas você não sabe escrever um poema. Você não consegue verificar.